Bienvenidos a un nuevo episodio de What If, este podcast en el cual buscamos poder traer iniciativas, poder inspirar, poder contarles qué pasaría si, atrevernos a soñar, atrevernos a ir un paso más allá y ojalá poder concretarlo. En este caso viajamos hasta la Amazonía, en Brasil. Estamos en las inmediaciones de Belém, exactamente con la foresta, ¿no?, a nuestra espalda. Y la idea es poder conversar con el enviado especial de Bioeconomia, Marcelo Béjar, que nos acompaña aquí. Marcelo, muito obrigada. Obrigado você, muchísimas gracias. Vamos a hacer esta conversación en un español portugués, si vamos. América Latina. Perfecto, toda unida en integrada. un podcast. Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por conversar, por darte este tiempo en una agenda que viene apretada, camino ya a la COP30. Y tal vez comenzar con definiciones para poder hablar un mismo lenguaje. ¿Qué es bioeconomía? ¿Cómo se entiende? Es más, hay un ejemplo que ocurre en tu casa que muestra muy bien qué es la bioeconomia. Obrigado, cara. Obrigado, um prazer estar aqui. E eu acho que tem muitas definições. Bioeconomia é um conceito aberto, né? É um conceito que vem da Europa, na verdade, uma forma de tratar que vem do mundo grego quase, porque a gente tem os três elementos, né, da Grécia Antiga, bios, oikos e nomos. Então, é as regras da casa pela vida, ou as regras da vida dentro da casa. Então, é um modo de se produzir e de se construir riqueza, de se gerar valor, que leva em consideração os elementos da circularidade, os elementos da natureza e os elementos da renovação. Então, isso foi somado agora para a COP numa agenda que muitas empresas já inauguraram, que tentam trazer três macroelementos novos, que são os elementos que levam em conta as grandes mudanças da ciência. Então a gente tem na esfera científica a certeza das emissões e a quantidade que se emite no mundo. Então a gente sabe pelo IPCC que vem registrando desde 1998 e 1988, a gente registra que temos atualmente a foto, são 35 milhões de gigatons sendo lançados na atmosfera anualmente, para produzir os 100 trilhões de dólares do PIB global. Então o desafio é como a gente consegue fazer com que a gente produza, porque as pessoas precisam viver, precisam comer, as sociedades precisam se desenvolver, mas de uma forma que emita menos e que conserve mais natureza, porque os 100 trilhões eles são produzidos com os 35 milhões de gigatons sendo emitidos e retirando 23 milhões de hectares de natureza todo ano. Então a gente tem que fazer com que a produção seja ao mesmo tempo mais sustentável e que ela traga a natureza de volta. Então a bioeconomia é um modo que permite com que a gente produza muito com o que há de melhor dentro da natureza e o que há de tecnologias que consigam ou ser net zero ou, melhor ainda, reter emissões. E são vários os exemplos que a gente tem a respeito disso. Quando você brincou do exemplo da minha casa, eu acho que estávamos conversando ontem, e a minha casa ela fica em São Paulo, uma cidade grande do Brasil, uma cidade que tem 17 milhões de habitantes, mas ela tem um jardim grande, onde tem formigas. E as formigas estão lá há 40 milhões de anos. E tem uma árvore que é, para São Paulo, relativamente nova, deve ter uns 70 anos em casa e deve ter uns 200 anos no Brasil, que vem da Índia, um flamboyant. E as formigas, outro dia observando, elas conseguiram desenvolver uma tecnologia sofisticada delas para retirarem as folhas do distante flamboyant, levando longe ao formigueiro. Então, esse é um exemplo de encontrar uma nova tecnologia natural que a elas funcionou melhor e que as alimenta de uma forma que elas desconheciam antes. Então, acho que é uma imagem para dizer que nós temos elementos com os quais nós poderemos trabalhar no futuro, que têm base natural e que vão suprir necessidades antigas que a gente estava suprindo com não renováveis. Vamos de lo micro a lo macro. Da ¿no? formiga às emissões. Tal cual. Pero un ejemplo, si nos pudieras dar un ejemplo de bioeconomía que sea actual, exitoso, además del de la hormiga, y escalable, porque la idea es que las soluciones puedan traspasar fronteras, en este caso trabajando con Amazonía, que ocupa buena parte de la geografía norte de Latinoamérica, pero que pueda ser llevada a otras realidades geográficas. Sem dúvida. E o exemplo da formiga é uma ideia
só para ilustrar, mas de verdade a bioeconomia, ela precisa atender às necessidades humanas. E o que a gente tem, acho que estamos aqui hoje, inclusive no site da Natura, que é um exemplo de uma empresa global que tem estratégias de bioeconomia há pelo menos 20 anos. Então, eu gosto sempre de lembrar um exemplo, eu trabalhei com a Natura há 10 anos e tem um exemplo de uma árvore que estava sendo usada como produção de telhados no sul do Brasil e de cabos de vassoura. E era vendida a madeira da árvore muito barata, cerca de $15 por árvore. E a comunidade conversou e disse, olha, essa é uma árvore que está chegando no processo de extinção. E aí tinha que se pensar alguma coisa a fazer. E estudando com muita ciência e inovação, vimos que os frutos da árvore poderiam render a metade dos frutos de uma árvore 3 vezes mais do que a árvore inteira. Então a comunidade imediatamente parou de cortar e passou a plantar. Então a gente deu uma solução para uma espécie, para uma comunidade, então atendendo os 3 critérios. O critério de emissões, porque melhor você para de derrubar, melhor o uso da terra. O critério de natureza, então você passa a plantar e você passa a ser positivo com relação à natureza. E o critério social, porque a bioeconomia precisa diminuir desigualdades e atender melhor as pessoas. E com o critério social, a comunidade se remunera 3 vezes mais com metade dos frutos do que se remunerava com uma árvore inteira sendo tirada. Acho que esse é um exemplo muito prático. Os exemplos escaláveis, eu acho que eles vêm sobretudo do campo da agricultura. A agricultura, ela vem trabalhando de uma forma cada vez mais usando insumos não químicos e diminuindo pesadamente o número de pesticidas químicos com bioinsumos. Então, pensando quais são as espécies que combatem as pragas que prejudicam a plantação. Quanto mais a gente conseguir transformar a agricultura, mais nós vamos transformar a bioeconomia y a economía del mundo como un todo. ¿Qué mejor espacio entonces para tratar de conocer, compartir este conocimiento, llevarlo a cabo, probarlo, que en una COP? Y ese evento se lleva a cabo justamente aquí en las cercanías, en Belém, en noviembre de este año, y saber cuáles son las visiones, los resultados que nos harían pensar dentro de lo que es bioeconomía, que esta fue una gran COP, una COP como se tienen puestas las expectativas, una COP de la implementación, como se ha hablado, una COP exitosa. Excelente. Eu acho que aqui para a COP nós vamos ter 3 mega blocos importantes para a gente discutir e para fazer com que a esfera da agenda de ação possa ajudar a esfera da negociação e a esfera da implementação. O que a gente quer desde a primeira COP, quando tudo isso começou, é garantir um mundo em que a gente tenha uma derrubada nas emissões e que a gente emita cada vez menos. Então, para que a gente possa implementar isso, há um grande tema que é o tema do carbono. E aqui a bioeconomia ela vai ser diretamente beneficiada com uma mudança dos subsídios, parando de subsidiar energias e combustíveis fósseis e materiais fósseis e passando a dar os incentivos corretos para os renováveis e para os circulares de base de natureza. Então esse eu acho que é um primeiro grande objetivo da COP. O Brasil vai apresentar uma proposta para a gente formar, junto com países que também tenham seus mercados regulados, um mercado comum de carbono. Então o carbono é um assunto mais técnico, mas para resumir de uma forma mais simples, a gente tem um mercado voluntário, que é o quanto quem quer praticar vai praticar a compra e vai melhorar a sua pegada de carbono. Nós temos um mercado regulado que os países arbitram e nós temos a ideia do Acordo de Paris de termos um dia um mercado global. Entre o mercado global, que precisa de um acordo de todos e unanimidade, e os mercados regulados nacionais, pode ter algo no meio do caminho, que é um mercado comum. Então, 2 países que já têm os seus regulados possam trocar entre si. Brasil, União Europeia, Canadá, China e dessa forma. Então, esses que trocam entre si poderiam formar um mercado comum de carbono. Essa seria uma grande ideia para a gente trabalhar para Belém. Então, esse é um primeiro grande bloco. A gente tem um segundo grande bloco, que são os blocos da bioeconomia propriamente dito. Ideias que nós vamos levar para a COP, que vamos construir uma agenda importante para a gente resolver 5 temas da bioeconomia. O primeiro grande tema da bioeconomia é o que o mundo quer do Brasil e quer das áreas tropicais todas. O que fazer com as nossas florestas? Como conservar o que tem de ativo da biodiversidade? Porque só tem Acordo de Paris se as florestas ficarem de pé.
Se a gente derrubar as florestas, não tem como atingir as metas do Acordo de Paris. Então, uma coisa se junta à outra muito diretamente. Para isso, tem uma resposta que será um mecanismo chamado TFFF, que é um mecanismo de os países receberem um aporte grande para poderem manter as suas florestas intactas. É uma ideia robusta, o Brasil tem apresentado, muitos países têm sido muito simpáticos a ela. O segundo grande bloco é o bloco da agricultura e como fazer a transição de um modelo de agricultura do século XX, que é um modelo de monocultura, de grandes sistemas, para um modelo do século XXI, mais regenerativo e mais integrado entre lavoura, pecuária, florestas. Muitas discussões nesse sentido. A COP tem hoje 20 enviados especiais entre setores e temas. O enviado especial da Agricultura, o Roberto Rodrigues, foi ministro da Agricultura, tem enorme conhecimento da matéria, está organizando uma série de discussões para a gente encaminhar esse futuro da agricultura dentro da COP. Terceira grande linha, aproveitando que estamos aqui no Pará, na sede da biodiversidade, da bioeconomia, as cadeias da sociobiodiversidade. Como trabalhar melhor com comunidades tradicionais, com povos indígenas e com aqueles que vivem da floresta e vivem na floresta. Eles são os verdadeiros detentores da riqueza de 80% da biodiversidade mundial. E é com eles que a gente precisa ajudar a encontrar mecanismos para trabalhar melhor e para usar todos os recursos que a floresta nos oferece para a nossa vida. Quarto instituto, a gente tem que reflorestar e a gente tem que trazer de volta boa parte do que foi derrubado com ganhos econômicos e ganhos de carbono. Inúmeros projetos muito interessantes que fazem o reflorestamento possível e que vão compor essa carteira com carbono, finanças e floresta de replantio e reflorestamento. E o último, a sociobiotecnologia. Tem muita coisa da natureza que a gente ainda desconhece e usos para fármacos, para alimentos, para cosméticos que vão ser cada vez mais intensificados. Mesmo o vestuário, cada vez mais a gente vai deixar de usar poliéster e vamos usar cada vez mais ligas vegetais para vestir a humanidade. Isso tudo vai trazer um ganho enorme, ganho de carbono, ganho para o planeta. Por fim, o terceiro e final grande bloco da COP, a gente tem que olhar o tema dos subsídios de frente. E os subsídios, eles eram desde o começo, o objetivo da primeira COP era a gente conhecer o quanto é subsidiado em cada país e o quanto é dado a combustíveis não renováveis. A bioeconomia precisa de incentivos para se deslanchar, como deslanchou, por exemplo, a energia solar, a energia eólica. A gente tem muitos ativos que a gente vai conseguir dar mais força e que vai conseguir transformar, caso recebam a força que os governos podem dar a eles. Es muy cierto lo que planteas y las distintas perspectivas que hay que tomar en consideración, con lo cual la cantidad de actores que se deben sentar a la mesa debe ser muy variado. Y en función de eso, y porque entiendo que han estado visitando el venue, el lugar donde se va a llevar a cabo la COP, es que hay cierto temor a nivel global respecto de la capacidad de Belém para sustentar una COP y un evento de esta envergadura, con esta cantidad de gente, los alojamientos y demás. ¿Cómo viste lo que estuviste recorriendo, los distintos venues, los distintos lugares para poder alojar esta COP? A COP vai se dar em Belém, que é uma cidade de 1.400.000 habitantes, que recebe todo ano um festival com 2 milhões de pessoas que vêm visitar. Então, a mais. Então, é uma cidade que está acostumada a receber grandes contingentes de pessoas. Com energia que não para, com água funcionando, com restaurantes, com todos os serviços possíveis. O que a COP tem despertado, eu acho, mundo afora, é uma preocupação com o tema de alojamento, onde as pessoas vão ficar. Nós estivemos com o governo do estado, nós vimos uma apresentação com números detalhados. São mais de 50.000 unidades já mapeadas para receber as pessoas. O que tem é um tema de quem queira ficar com muito luxo. Luxo não é o que a COP pode apresentar. A COP é um lugar para se discutir os temas de clima, é um lugar para as pessoas virem, conhecerem a Amazônia, numa cidade incrível, com uma alimentação maravilhosa, bastante bacuri, que você já experimentou, muito tucupi, bastante tacacá, ingredientes da Amazônia que ninguém nunca provou e que vai despertar novos sabores e novas vontades.
música incrível e, sobretudo, gente que está na pauta do clima com grande seriedade. Os alojamentos, eles são existentes, eu acredito que as acomodações em apartamentos vão suprir o que os hotéis hoje não teriam capacidade de suprir, e outras soluções como unidades institucionais, escolas, alojamentos públicos vão ser oferecidos também. Inclusive estão construindo novos hotéis para receber todo mundo. A COP vai ser um sucesso. Como disse a dona Onete, você tem uma música famosa aqui que ela fala: te mete, te joga e vem com a gente. Essa é a mensagem da COP. Vem com a gente que vai ser espetacular. En esa misma línea, los esfuerzos por tener y posicionar a Brasil como el lugar con una gran biodiversidad, donde la bioeconomía es necesaria y puede ser un ejemplo para el mundo. Entiendo que Ambition Loop, esta fundación en la cual se genera acción y se potencia la posibilidad de generar una acción más rápida, está lanzando Ambition Loop Brasil y tú estás a cargo. Muy brevemente, esta proyección que haces, ¿cómo es? Eu acredito que a Ambition Loop vem preencher um lugar fundamental na vida institucional brasileira. O Brasil, tal como a Índia, a Rússia, a China, os Estados Unidos, são países muito grandes e muito insulares, olham muito para si mesmos. A Ambition Loop é uma conexão entre lideranças globais e a agenda global para a gente conseguir trazer os ganhos, sobretudo num tema que é fundamental ao Brasil, que são os sistemas alimentares e a transformação dos sistemas alimentares associados aos temas das conferências do Rio: desertificação, biodiversidade e clima. E a Ambition Loop conta com a presença dos campeões climáticos das COPs 25 e 26, que tem ajudado muito na construção de uma agenda de COP a COP. Então, o que a gente precisa agora é conectar o que é a agenda global com as agendas brasileiras de transformação. E a Ambition Loop vai fazer a ponte entre a academia e o que é de melhor e mais moderno no pensamento de sistemas alimentares no Brasil, tudo aquilo o que as empresas podem contribuir e as associações empresariais podem se conectar para mudar a forma como produzem, para produzir de um jeito com menos carbono, mais biodiversidade, e o modo como a política pública para facilitar tudo isso estabelece. O Brasil tem hoje um grande celeiro de cientistas e de formadores de política pública chamado Embrapa. E essa parceria inicial da Ambition Loop com a Embrapa, que está começando, vai permitir com que nós possamos ensinar a agricultura a fazer de formas melhores e exportar o que o Brasil já tem de grande conhecimento e grande capacidade em agricultura tropical e em novas métricas para outros países, tanto os países tropicais quanto os países do norte. Então, acho que é um diálogo fundamental que está só começando. Y solo para terminar, porque este podcast se llama What If, y sí, vamos a soñar, te invito. Ótimo. Y puede que la propuesta que te haga no es la que tú coincides, pero ¿y si pensáramos en que las confianzas ya están? Esas confianzas con los agricultores, con las comunidades recolectoras, con los gobiernos. Si esas confianzas ya existieran, ¿dónde podríamos llegar? ¿Con qué podríamos sonhar para poder alcançar essas metas lo antes possível? Eu acho que o meu sonho, momento Martin Luther King, né? Sim. What if? Então, eu acho que a gente tem possibilidade de ter um futuro próximo, próspero, com mais biodiversidade, mais riqueza nas prateleiras e que as pessoas comam melhor, vivam melhor e tenham uma renda muito melhor. A gente consegue ter ganhos de eficiência muito rápidos, então os fazendeiros e todos os produtores rurais tendem a conseguir produzir de uma forma que seja mais sustentável e que eles consigam ter rendimentos maiores também ao integrarem as suas produções entre diferentes sistemas alimentares. Isso vai permitir com que a gente tenha freie a inflação que faz o mundo sofrer, dos alimentos como um todo, e que a gente melhore o que as pessoas tenham acesso. Então a gente vai ter ganhos em escala em que a gente começa melhorando a produção, melhora a distribuição, melhora a saúde pública, diminui desigualdades. Esse é o mundo que todo mundo quer construir, esse é o caminho, novo caminho do desenvolvimento, é o caminho do desenvolvimento sustentável com métricas claras. E o que a gente está aqui construindo são as métricas claras para chegar no futuro desejável.
Vamos a seguir pavimentando ese camino entonces, Marcelo Béjar. Juntos. Muchísimas gracias, de todas maneras. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por haber estado con nosotros. Este es solamente el primer episodio de una serie que vamos a estar grabando y que vamos a estar ofreciéndoles para que puedan seguir soñando con nosotros, Easy o What If. Que estén muy bien, hasta la próxima.